Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, funcionários da Casa e profissionais do município e todos que participaram desta audiência pública, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Esta audiência pública é para debater o projeto de lei complementar número 005 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo de obter autorização do Legislativo para instituir contribuição de melhoria nas ruas Anildo Heisler, Ilma Kirch e São José. Prezados senhores, prezadas senhoras, a audiência tem como objetivo promover a participação social e também para cientificar a população do projeto de lei complementar que está tramitando na Câmara de Vereadores, conforme previsto no artigo 80-A da Lei Orgânica do Município, que prevê a realização de pelo menos uma audiência pública, quando é pretendido fazer mudanças de tributos, no qual os munícipes estão diretamente envolvidos. A Câmara de Vereadores deseja oportunizar momentos nos quais o cidadão possa expressar sua opinião, apresentar sugestões que serão anotadas e avaliadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Convida a vereadora Irmira Schneiders, secretária da mesa diretora, para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Câmara Municipal de Vereadores, edital de convocação de audiência pública relativa ao projeto de lei complementar número 005 de 2020, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 80-A, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, convoca os moradores de abrangência das ruas Anildo Heisler, Ilma Kirch e São José e comunidade em geral do município de Porandoeste para audiência pública de apresentação e discussão do projeto de lei complementar número 005 de 2020, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. A audiência pública, objeto dessa convocação, será realizada em data, horário e local a ser definidos. Data dia 8 de outubro de 2020, horário 19 horas, local plenária da Câmara de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Na audiência pública serão observados todos os protocolos de segurança contra a transmissão do Covid-19 e Porandoeste, Santa Catarina, em 5 de outubro de 2020. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Solicito a vereadora Irmira Schneiders para que faça a leitura do parecer do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2020. Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 005 de 2020, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador. Relatoria. Trata-se do projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo Municipal que institui contribuição de melhoria em decorrência da valorização imobiliária referente às obras públicas de pavimentação de ruas de pedra irregular. Trata-se especialmente das obras a serem realizadas nas ruas Arnildo Heisler, com área total de 2.380 metros quadrados, Rua Ilma Kirch, com 492,50 metros quadrados, Rua São José, com área total de 997 metros quadrados. A contribuição deverá ser feita pelo proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título do imóvel localizado na área de influência da obra pública. O projeto de lei regulamenta a contribuição de melhoria, prevê a forma de cálculo da valorização do imóvel, o rateio das parcelas, o pagamento das parcelas, os prazos e impugnação. O projeto de lei está amparado nos dispositivos contidos nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto-Lei 195 de 1967, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade e Lei Complementar Municipal número 57 de 2005 e suas alterações. Seguindo a orientação regimental, o projeto de lei encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação. É o relatório. 2. Parecer das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emenda ao projeto de lei complementar número 005 de 2020, da análise de mérito. Considerando que a pavimentação com pedras irregulares é considerada uma melhoria realizada em logradouros, beneficiado diretamente a qualidade de vida dos moradores e dos transeuntes, além de considerar a beleza e eficiência, considerando que a obra pública, nesse caso, a pavimentação, evidencia e valoriza os imóveis localizados na área de abrangência no mercado imobiliário, considerando que as disposições previstas pelo projeto de lei número 005 de 2020 trata da questão tributária do município e, como tal, a necessidade de conscientização e cooperação da população e, por isso, importante discutir o propósito da lei com a comunidade, para que seus membros se sintam partícipes e integrantes dessa ação. Considerando o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, que sugere a necessidade de convocação de uma audiência pública, por se tratar de projeto de lei que versa notadamente sobre o sistema tributário do município. Com base nas considerações acima expostas, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, mesmo atendendo que o projeto de lei atenda aos requisitos constitucionais, convoca audiência pública para que o projeto de lei seja discutido com a sociedade civil, com data e local a ser definido pela Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores. 3. Conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 005 de 2020, convocamos audiência pública conforme as necessidades expostas no parecer do mérito e em consideração ao parecer jurídico da Casa Legislativa. Dessa forma, os prazos de tramitação do projeto de lei ficam interrompidos por 30 dias para a realização do ato público, conforme o artigo 127 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, Sala das Comissões, em 28 de setembro de 2020. Sérgio Antônio Suzin, presidente, Noiri João Cosman, segundo presidente e relator, e Fernando Ott, vereador. Convido agora o senhor Douglas Malman, assessor jurídico da Prefeitura de Porã do Oeste, para usar a palavra e explicar aos presentes o projeto de lei complementar número 005 de 2020. Sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao presidente Adriano. Em nome do presidente, cumprimento todos os demais vereadores, servidores aqui da casa. Quero, nessa oportunidade, agradecer ao espaço aí cedido, ao Poder Executivo, em nome do prefeito, e dizer que sempre é um prazer vir até aqui para que a gente possa estar discutindo essas questões aí de extrema relevância para o município de Porã do Oeste.
tema hoje, a pauta, né, o projeto de lei complementar 005, que trata, mais uma vez, né, porque já instituímos em outra oportunidade, a contribuição de melhoria. O projeto, se vocês devem ter analisado, é muito similar ao que já foi tramitado e aprovado aqui por vocês com relação ao Avançar Cidades, né, que tratou do asfaltamento ali de inúmeras ruas aqui no município. Então, para conceituar, fiz uma breve conceituação do que se trata a contribuição de melhoria, né, pegando a definição do direito administrativo, que caracteriza a contribuição de melhoria como um tributo, cujo fato gerador é a valorização do imóvel do contribuinte, decorrente da própria obra pública realizada e tem por finalidade a justa distribuição dos encargos públicos, fazendo retornar ao Tesouro o valor, ou pelo menos parte deste, despendido com a realização da obra pública. Então, a origem, né, da contribuição justamente é a própria realização e a valorização decorrente dessa intervenção por parte do poder público. O objetivo, então, justamente do projeto de lei é autorizar o Poder Executivo Municipal a fazer, né, a poder instituir a contribuição de melhoria em decorrência dessa valorização imobiliária relativa às obras de pavimentação, né, com paver, das ruas aqui do município. Serão 3 ruas que serão contempladas, né. É uma maneira também de estar, já que o asfalto por vezes se torna muito caro, muito oneroso, é uma maneira de estar trazendo também, de certo modo, um benefício, né, para evitar que as ruas fiquem, né, de chão batido, né. As ruas que serão beneficiadas e os valores estão aí. Então, a rua primeira a ser contemplada é a Nildo Heisler, um valor de 103 mil, né. A segunda rua é Hilma Kish, no valor de 21.374,50, e a terceira rua a ser contemplada é a Rua São José, no valor de 43.269,80 centavos. O objetivo, só deixa eu ver aqui, o percentual, então, que nós, nesse projeto de lei, pretendemos instituir, com a aprovação da Casa, é na base de 50% sobre o custo efetivo da obra. Se vocês recordarem, no outro projeto de lei do asfalto, esse percentual era maior, era de 80%. Né? E dessa vez, em análise com a equipe de engenharia, até mesmo com o prefeito agora em exercício, achamos razoável que baixássemos esse percentual para 50%. Principalmente por quê? Porque não vai ter o passeio, né? Vai ser só a pavimentação em paver. No outro, além do asfalto, havia também a questão do passeio público, e por não ser o asfalto propriamente dito, né? É uma obra de melhoria, vai gerar um benefício lá para a população e para a cidade como um todo, mas não é asfalto, né? A gente sabe que sempre quer, que sempre se objetiva a realização do asfalto. Então, entendemos justo e adequado reduzir esse percentual de 80% para 50%. Então, a justificativa principal é isso, para que vocês possam entender por que mandamos num primeiro momento 80% e agora estamos mandando com 50%. As formas de pagamento, né? Vocês devem recordar também que isso foi objeto já de alteração quando iniciou a tramitação do primeiro projeto o primeiro projeto, digo, da atual gestão, né? Com relação à contribuição de melhoria, nós alteramos o Código Tributário, na época lá o artigo 309, parágrafo 1º, justamente para facilitar ao munícipe a questão dos pagamentos, elastecendo um pouco o prazo, né, tendo em vista assim, essa realidade que a gente tem bastante chácara urbana ainda dentro do perímetro urbano, ficariam valores às vezes consideráveis, então às vezes para não dificultar ou até mesmo impedir o pagamento. Então, na época foi concedido o prazo de 36 parcelas, né, para terrenos e imóveis com até 1.199 metros quadrados, e acima disso fica autorizado o parcelamento em até 96 parcelas. Né. E com cota única, o desconto de 10% também, para valorizar aquele que às vezes tem uma condição financeira um pouco mais vantajosa e possa estar fazendo frente de maneira, né, em parcela única, ter pelo menos uma vantagem como um atrativo. O importante é essa questão das parcelas mínimas, né? Mesmo que o parcelamento possa ser efetuado em até 36 vezes ou 96,
há esse regramento aí no que diz respeito à parcela mínima. Então, para às vezes não ficar um valor irrisório, optou-se por regulamentar no mesmo artigo, lá no 309, parágrafo 1º do Código Tributário, limitar no mínimo o valor das prestações em 50 UMRF para pessoas físicas e 100 UMRF, que são unidades monetárias de referência fiscal, para pagamento. Hoje, essa UMRF está em valor de 13,36, se eu não me engano. Então, para chegarmos ao valor aí, dá para só multiplicar 50 vezes 3,36, deve dar uns R$170 a parcela mínima para pessoa física e o dobro disso para pessoa jurídica. Então, da parte do município, de forma resumida, seriam essas as considerações que a gente tem a fazer. Entendemos que são os principais pontos a serem esclarecidos e me coloco à disposição aí para qualquer questionamento que entenderem necessário. Agradeço ao senhor Douglas. E agora abro a palavra aos vereadores, com tempo máximo para manifestação de 3 minutos. Vereadora Irmi. Quero saudar os colegas vereadores e servidores dessa casa e também ao Douglas, que está aqui para nos prestar esclarecimento. Uma questão que eu gostaria de saber, se foi feito, eu conheço todas as ruas, sei de todas as localidades onde se encontram essas ruas, se foi feito um encontro e se foi falado com essa população. Porque o que me consta é que em quase todos os pontos temos problemas. Tem pessoas que não querem que seja feito. Então, essas pessoas foram consultadas, foi feita uma reunião com essas pessoas para ver se isso realmente vai dar pé agora, vai dar certo. Essa é a minha preocupação, não que a prefeitura se despende, faz tudo isso e depois chega lá para fazer a obra, o município não quer ou não aceita, né? Então, eu gostaria de saber se foi feita essa conversa, essa reunião com esses donos desses lotes. Então, Irmi, não tenho conhecimento de que o município tenha previamente realizado uma reunião ou alguma coisa nesse sentido de maneira oficial. Eu acredito que o que deve ter chegado até o município são demandas de moradores da própria rua, que, diferente desses que tu relatou, querem justamente essa melhoria no local, né? De qualquer maneira, o momento adequado para que esses pudessem manifestar essa discordância seria agora, né? Seria importante que, se esses não concordassem, que estivesse aqui presente e demonstrasse as razões e os motivos pelos quais são contra, né? De qualquer maneira, o município tem autonomia, né, pelo poder que tem, de definir quais as obras e intervenções que ele pretende realizar. Então, ele pode, independentemente da vontade de alguns, seja até mesmo da maioria, o município tem essa autonomia de fazer os investimentos que acha correto para o desenvolvimento, né, da cidade, né? Então, com relação a isso, seriam essas as considerações, vereador. Continua ainda livre para vereador Fernando. Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, servidores que aqui se encontram nesta audiência e também Douglas, que é o nosso assessor jurídico aí do município, do executivo. Dizer que realmente é importante esse calçamento, pois é uma obra que muitas pessoas, muitos moradores também esperam, e a gente às vezes até fica um pouco triste, né? Porque eu mesmo fiz algumas visitas e conversei com alguns moradores, então às vezes as pessoas não demonstram real interesse em vir participar de uma audiência para debater as questões da sua rua, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós hoje aqui temos que decidir então por eles, né? A gente sabe que todos nós aqui sempre olhamos o melhor para todas as pessoas, né? Principalmente quando se trata na solução de um problema, que essa pavimentação vem ajudar muito na trafegabilidade e também na questão de ter uma rua mais bonita, mais limpa, a questão do barro e poeira. Então, acredito que pela explicação ficou muito bem para entender, muito bem explicado. Eu acredito que é um projeto importante, que nós temos que realmente dar a sequência aqui, aprovar esse projeto para que
essas obras ainda possam se resolver e finalizar o quanto antes também para beneficiar todas essas pessoas que serão atendidas com este trabalho. Seria isto. Continua ainda aberta a palavra para manifestação de vereadores. Quero cumprimentar o nosso presidente, os demais colegas vereadores, os funcionários, ou melhor, as funcionárias, né? São 3 funcionários, o nosso advogado da prefeitura. Eu também acho bastante viável fazer esses acessos, estrada, esses pedacinhos que estão no meio, né? Que nem o caso da piscina lá, né? Vem um asfalto bonito lá para cá e tem um pedacinho no meio que não tem, né? Então isso é uma coisa que é muito importante ser feito. Só eu não me deteve muito bem no projeto, e eu acho que essa calçada tinha que ser feita junto, que nem essa rua, pelo menos, fazer essa calçada. Já deixar pronto, com o dia que chega uma base de asfalto, só mete asfalto naquilo ali, está tudo pronto, não dá essa bagunça de quebração. Então, se dá para emendar nesse projeto a calçada junto, a prefeitura vai bancar igual a calçada, né? Seria muito importante para esses moradores já deixar essa calçada pronta também. Seria isso, presidente. Continua livre para manifestação de vereadores. Sim, Douglas. Eu concordo contigo, vereador Paraguai. Também acho que seria, digamos, o ideal que está sendo... São questões orçamentárias, né? Então, acho que estamos no final do mandato aí, tem essa questão do fechamento de contas, que exige bastante atenção do gestor para que consiga fechar, fechar com as contas para que não haja uma responsabilização dele ali na frente. Então, acredito que se não houve a contemplação dessa calçada, seja principalmente por esse motivo, né? Mas nada impede que tu, como vereador, vá lá, né? Manifeste essa tua vontade aí, analise essa possibilidade ou não de fazer uma eventual alteração no próprio projeto. Sim, já. Uma vez que tu tem já pronto, só botar o asfalto é rápido. Sim. Não, com certeza. Minha parte é isso. Continua livre a palavra para manifestação. Vereador Mário Heck. Também cumprimento a todos aqui presentes, nosso presidente, os colegas, o Douglas e os funcionários. Só uma consideração, não sei, se não, que nem a vereadora Irmi colocou, é importante sempre o poder público reunir as pessoas, conversar com as pessoas antes de iniciar uma obra assim. Eu lembro na minha rua, quando foi feito há muitos anos atrás, foi feito, reunidas as pessoas, foi feito um acordo, né, tudo, a coisa funcionou bem. Eu lamento que hoje à noite nós não temos nenhum dessas pessoas aqui presentes. Eu acho que houve assim uma falha ali nesse sentido, né? Mais uma pergunta quanto ao pagamento. Aqui não se aplica aquela forma que foi aplicada lá no asfalto, né? De fazer a avaliação do imóvel antes e depois do término da obra. Porque na época foi falado que era obrigatório esse sistema, fazer dessa forma. E eu não sei se é obrigatório, não é, mas então acho que agora não é nesse sistema. Mesmo sistema. Beleza, então. Já está respondido. Obrigado. Douglas, só um momento para ter o áudio da gravação para o pessoal poder ouvir. Pode complementar agora. Respondendo ao teu questionamento, vereador, será da mesma forma como foi feito na contribuição de melhoria das ruas ali do Avançar Cidade, será feito agora. Com a aprovação desse projeto por parte da Câmara de Vereadores, iremos lançar um edital prévio de avaliação, notificando todos os moradores do resultado dessa avaliação.
A obra depois será realizada e será feita uma avaliação posterior com a obra já realizada. Então, a diferença disso é que será contabilizado depois, inclusive, no cálculo de qual é o valor da contribuição de cada moradia. É burocrático, fizemos isso justamente para dar segurança jurídica para que a instituição e a cobrança depois disso não seja passível de questionamento por parte de nenhum morador, né? A gente tem conhecimento que inúmeros vizinhos aqui a Iporã, cito Maravilha como exemplo, instituíram as contribuições de melhoria assim a toque de caixa, né? Vai, o prefeito lá faz a obra e manda o boleto lá para o cidadão. Alguns acabaram pagando e depois houve enxurrada de ações contra o município, onde que os moradores, corretamente, né, embasado na legislação, acabavam conseguindo receber de volta o que haviam pago, né? Então não é isso que a gente quer aqui, então a gente faz, a gente sabe que é burocrático, às vezes a vontade é fazer, né, fazer rápido mesmo, mas não dá. Então a gente segue o que a lei determina para que a gente tenha segurança nisso aí. Como a vereadora Irmi antes não usou os 3 minutos, eu acredito que ela queira fazer ainda uma pergunta. Só para complementar uma dúvida, as pessoas vai ser feita a rua. Se aqui nós aprovar que vai ser feito, vão ser feitas essas 3 ruas de calçamento. E a pessoa que se recusa a pagar entra em dívida ativa? Sim, ela entra em dívida ativa, né? É feito o lançamento tributário, a pessoa é notificada do valor que é referente à contribuição de melhoria, que ela tem a obrigação de pagar. É dado um prazo para que ela venha até o município justamente negociar, se ela quer fazer à vista, 36 vezes, 96 vezes. Ela não o fazendo, o município, como qualquer outro tributo que é devido, IPTU, ISS, alvará, taxas, o município vai usar os mesmos instrumentos que tem para cobrar, como cobra qualquer outro tributo. Primeiro, negativando a pessoa e, em última instância, executando judicialmente a pessoa para receber os valores que tem direito, né? Alguém tem ainda alguma manifestação sobre o projeto? Então, solicito se alguém tem alguma sugestão referente ao projeto que pode ser apresentado neste momento. Funcionária Ivete? Bem, a minha sugestão é assim, pelo que eu vi no projeto, é feita uma quadra da rua Ilma Kish. Só que nós temos um terreno nessa mesma rua que a metade da rua tem o calçamento de pedra irregular e a outra metade é chão batido. A minha pergunta é por que não se incluiu essa parte também? E não poderia ser, eu sei que o vereador não pode estar incluindo porque vai gerar despesa, né? Mas o executivo poderia ter incluído isso. Aí, Ivete, eu vou ficar te devendo a resposta, porque essas questões são técnicas, né? Não sou eu, como jurídico, lá que defino quais as ruas que vão ou não ser contempladas, né? Então, te confesso que foge da minha área lá de conhecimento, de atuação, quanto à relação do porquê que foi uma rua, porquê que não foi, porquê que é um pedaço, porquê que não é toda, né? Então, essa pergunta acho que fica como sugestão e, de repente, lá na frente a gente possa responder ela de forma mais adequada. Continua aberta para apresentação de sugestão. Tem mais? Então, sendo assim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final irá emitir seu parecer final referente ao projeto de lei complementar 005 de 2020. E caso considerar necessário propor emendas ou outras decisões que são de sua competência. Assim, agradeço a presença de todos e a participação. Dou por encerrada essa audiência pública e boa noite a todos.